Talvez você vai achar que o problema foi a outra pessoa. Mas e se eu te contar que a forma como você se apega a essa relação também faz parte dessa história? Às vezes a gente chama de amor aquilo que a gente está vivendo de forma ansiosa, distante, até de forma repetitiva. Algumas feridas que despertam, outras que se curam. No vídeo anterior, eu falei sobre formas de cuidado na relação que lá no fundo, quando nós vamos investigar e quando principalmente vivemos numa situação assim, vamos descobrindo que isso é mais um controle do que de fato proporcionar uma relação saudável. Estar num lugar seguro em que a pessoa realmente possa ser aquilo que de fato ela é. Nesse vídeo aqui eu quero te contar que mesmo sabendo de tudo isso, por que que a gente ainda continua insistindo, tentando? Eu quero trazer hoje de um formato diferente. Eu vou apresentar para vocês aqui um pequeno resumo de um livro chamado Amor Seguro, que de forma muito prática vai trazer aqui o conteúdo do livro. É claro que o livro traz muitos detalhes do que é o apego seguro, o apego ansioso, um apego desorganizado, para além de alguns exercícios, muitas explicações e bastante exemplo de como é que nós conseguimos identificar isso no nosso dia a dia, principalmente quando nós estamos ali lidando com uma situação de um relacionamento amoroso. Fica comigo, assiste até o final, que eu vou voltar depois desse resumo, trazendo algumas reflexões. Sabe aquela discussão que parece se repetir em loop? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça nas ideias do livro Amor Seguro para montar um guia prático, sabe? Para entender como quebrar esse ciclo de comunicação que acabam minando qualquer relacionamento. Vamos lá. E a primeira grande virada de chave é essa aqui, olha só. No meio da briga, o problema não é a pessoa na nossa frente. Não mesmo. O verdadeiro inimigo é o padrão. É esse ciclo vicioso que prende o casal. E quando a gente entende isso, nossa, tudo muda. Porque, em vez de um atacar o outro, o casal pode se juntar, sabe, lado a lado, para encarar um problema que é dos dois. A conversa deixa de ser quem tem razão e vira como é que a gente derrota esse ciclo juntos. Mas afinal, o que alimenta esses ciclos? Olha, no fundo, não é a louça suja, não é o atraso. São tentativas, muitas vezes bem desajeitadas, de ter uma necessidade básica atendida. A necessidade de se sentir em segurança, de se sentir importante, validado e, claro, conectado com quem a gente ama. Para a gente conseguir quebrar um ciclo, primeiro a gente precisa sacar como ele começa. E tudo, absolutamente tudo, começa com um gatilho. Então vamos dar uma olhada no que acontece de verdade quando um de nós é ativado. Um gatilho não é só uma coisinha que irrita, é muito mais que isso. É um evento agora, no presente, que cutuca uma ferida antiga, uma vulnerabilidade lá do passado. É como se um alarme interno disparasse, sabe? Avisando de uma ameaça a algo muito básico, como medo de ser abandonado, de não ser bom o suficiente ou de ser indizível. Essa imagem aqui, ó, mostra isso perfeitamente. Alguma coisa acontece lá fora, tipo uma crítica. Isso aciona emoções bem vulneráveis que na maioria das vezes a gente nem percebe, tipo tristeza, solidão. E aí, para se proteger, vem a reação. Raiva, silêncio. Essa reação é o que todo mundo vê, é a ponta do iceberg, mas a história de verdade está toda lá embaixo, submersa. Ok, agora que a gente já entendeu o porquê e o como, vamos para o que interessa, as ferramentas. E a notícia boa é que não precisa que os dois queiram parar o ciclo ao mesmo tempo. Basta uma pessoa que decida conscientemente dizer chega. Existem 3 estratégias que são, nossa, muito poderosas para usar no calor da hora. E a gente vai ver uma por uma. Fazer uma pausa, escolher a vulnerabilidade e pedir reafirmação. Fazer uma pausa não é fugir, não é dar as costas. É um jeito de proteger o relacionamento. É admitir que as emoções estão tão altas que não dá para ter uma conversa que preste. E essa frase, ela muda o jogo, porque mostra que a pausa é para se acalmar e não uma rejeição. Pensa assim, se ficar na defensiva é a gasolina que alimenta o ciclo, a vulnerabilidade é o que apaga o fogo. É ter a coragem de, em vez de gritar, você sempre faz isso, dizer, eu tô me sentindo triste. É mostrar a emoção de verdade que está ali por baixo da armadura. Isso aqui é fundamental. Em vez de ficar esperando que a outra pessoa adivinhe o que se passa na nossa cabeça, a gente tem que pedir o que precisa para se sentir em segurança. Pedir reafirmação vai direto na raiz do problema, no medo que está causando o conflito todo, como o medo de não ser ouvido, de ser rejeitado. Interromper o ciclo, então, é o primeiro passo. O próximo, e talvez o mais importante, é construir um jeito novo de conversar. Um padrão que nem deixa esses ciclos começarem. É sobre aprender a pedir e a responder de um jeito que gere segurança.
Olha só a diferença. Em vez de partir para a acusação, que é o "sou sempre eu que faço tudo", a tentativa é "para mim é importante sentir que a gente é um time". Isso foca na necessidade de conexão, convida para uma parceria, em vez de começar uma briga. Aqui é a mesma lógica. A gente sai da culpa e vai para o sentimento. Em vez de um ataque direto, como "você nunca me ouve", a gente tem uma expressão de vulnerabilidade. Quando você se fecha, eu me sinto só. Isso abre a porta para a empatia e não para o confronto. Esse ponto aqui é muito, muito forte. Muitas vezes o que a gente busca não é que a pessoa concorde com a gente, mas que ela valide o que estamos sentindo. A frase "só quero que você veja que eu tô triste" é um pedido de reconhecimento. Pedir isso desmonta aquela briga de quem está certo ou errado. Para a gente ir fechando, é muito importante lembrar de uma coisa. O objetivo não é ter um relacionamento sem nenhum conflito. Isso não existe. O objetivo é construir um relacionamento forte, resiliente, sabe? Onde consertar as coisas é rápido e a conexão vem sempre em primeiro lugar. E eu acho essa metáfora visual incrível. Um relacionamento seguro não vem pronto. Ele é cultivado todo santo dia com pequenos gestos. Validar o outro, se comunicar com cuidado, ter a coragem de ser vulnerável. É um processo, um trabalho contínuo de nutrição. E é essa a mensagem final. Essa pressão para ser tudo perfeito pode paralisar a gente. O que importa de verdade é o compromisso de crescer, a disposição de tentar de novo, de consertar, de aprender e de evoluir. Juntos. E para terminar, fica essa reflexão. Imagina só o poder que tem essa mudança de olhar. Sair daquela batalha de um contra o outro para uma colaboração contra um problema em comum. Isso não só resolve as coisas, isso constrói um amor seguro de verdade. Será que agora você consegue identificar se você se sente seguro nas suas relações? Ou talvez em estado de alerta, de forma constante ou eventual? Será que você está evitando entrar nos conflitos porque o seu modo de se relacionar com o mundo, ele é um modo desorganizado, ou talvez ansioso, ou evitativo, ou um pouco dos dois. É claro que quando a gente vai falar de um lugar seguro, como o próprio livro trata, né, desse apego seguro, não quer dizer que não existirão problemas ou conflitos sobre as questões. A questão é como cada um consegue lidar com isso. E aqui a ideia não é procurar com que você se encaixe nesses estereótipos. Tudo aquilo que tenta encaixar o ser humano é sempre uma tentativa falha, pois somos por demais complexos. Mas, quando nós olhamos por essa ótica do apego, como em diversas vezes é citado no livro, tente olhar a sua relação pela ótica do apego, talvez seja um pouquinho mais fácil de identificar exatamente onde está a sua falta e onde está a sua dificuldade. E quando nós identificamos onde está a nossa dificuldade, nós temos mais chances de tentar encontrar possíveis recursos para poder resolver aquele problema. No livro, ele cita diversos exemplos, às vezes até no nosso cotidiano mesmo, em que se nós não paramos um pouquinho de forma consciente para poder entender aquela história, validar o que o outro está trazendo, é meio que é um pinga ali, um pinga aqui, e daqui a pouco isso está transbordando e aquela louça na pia se torna o evento da semana de discussões, brigas, inúmeros desentendimentos. Daqui a pouco o outro traz a questão de você é parecido com a sua mãe, porque você é parecido com o seu pai. E nós vamos misturando parte das nossas histórias naquele contexto, naquele vínculo. E isso vai ficando cada vez mais claro o quanto é importante nós nos conhecermos, nós sabermos exatamente das nossas feridas, onde dói mais em mim, para que eu possa curar e de alguma forma cuidar dessa ferida em mim, para que se em algum momento o outro despertar ou desencadear qualquer fagulha nesse sentido que eu identifique que possa me machucar, eu possa estar minimamente mais protegida, mais cautelosa em saber e principalmente para eu poder contar para o outro, olha, isso me machuca, essa atitude que você faz me faz sentir invalidada, desamparada, sozinha. Quando eu consigo contar de onde eu estou, do que eu sinto para o outro, eu pelo menos tenho a chance e a oportunidade para que o outro possa reparar, pensar a respeito, antes de entrar, como eu falo às vezes no consultório, em uma guerra,
em que ambos estão ali somente para se defender. Ninguém está se escutando, ninguém está querendo compreender e, principalmente, ninguém está querendo baixar a guarda para não passar a fantasia de estar agradando o outro e isso invalidar os próprios sentimentos. A ideia, é claro, espero que este recorte do livro possa pelo menos ampliar um pouco mais o seu olhar ou a forma como você está encarando a sua relação hoje. Às vezes, o relacionamento está muito truncado. Ele está vivendo nesses impasses. Como diz no livro, esse ciclo negativo vive se repetindo por diversos motivos. É importante realmente parar, dar 3 passinhos para trás, começar a repensar essa rota. Se esse livro conseguir te ajudar, vai ser incrível. Mas para além disso, você pode fazer esses exercícios e também levar aí, talvez, para sua terapia individual, casal, enfim, para outras formas de cuidado, para que vocês possam olhar para isso juntos e tentar identificar realmente. Às vezes é necessário que cada um dê um passinho para trás para poder olhar para as próprias questões, as próprias feridas, antes de chegar nesse encontro. Respirar um pouquinho antes, que às vezes é tão automática, eu já estou tão acostumado a reagir assim ao longo da vida, porque foi mais ou menos assim que eu aprendi desde criança. Porém, nem sempre é um jeito saudável de lidar com a vida, muito menos de lidar com as pessoas. Quando eu percebo que eu falto com respeito comigo, quando eu não zelo por aquilo que eu sinto ou por aquilo que me machuca, é quase que natural o caminho de eu repetir e fazer a mesma coisa com o outro. Como eu posso dar para o outro aquilo que eu não sei dar para mim? Parece frase clichê de internet. Pois é, mas fora de contexto fica esquisito. Mas quando nós estamos ali na relação, vivendo aquilo diariamente, só quem sabe o tamanho da dor, só quem sabe o tamanho da dimensão do que é estar numa relação insegura, insustentável, vivendo aquilo sob alerta diariamente, sabe o quanto isso pode adoecer ao longo da vida. Quero deixar aqui como sugestão para que vocês talvez possam ler o livro e se apropriando mesmo, faz exercício, questione, tenham e aprendam a ter conversas difíceis. Às vezes, nós estamos evitando algumas conversas que são fundamentais para que possa sair desse ciclo e começar a, pelo menos, a perceber as melhoras. Espero que você tenha gostado. Se fez sentido para você, encaminhe também para outras pessoas e eu te vejo no próximo vídeo.